Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com. Hoje a nossa convidada de honra é a advogada Ingrid Zanella. Como vocês sabem, a primeira mulher a ser eleita presidente da Ordem dos Advogados aqui em Pernambuco em mais de 90 anos. Não é pouca coisa. A gente tem a felicidade de trazê-la novamente, já nos prestigiou 2 vezes, vem fazer um balanço. Advogada reconhecida na área de direito marítimo, chegou ao comando da Ordem com a agenda de modernização, defesa das prerrogativas e fortalecimento da advocacia no Estado. Ingrid, prazer enorme ter você aqui com a gente novamente. Jamildo, que felicidade estar aqui no Pode Já, conversando sobre a nossa retrospectiva de 2025, tudo que nós conseguimos fazer até hoje pela advocacia pernambucana e também pensando sempre no futuro, o que está por vir em 2026. Então, estou muito feliz. Estive aqui no primeiro episódio, participei do primeiro episódio e hoje eu acredito que a gente já está no 49º, então mostra que o podcast é um sucesso aqui em Pernambuco. Nós, da sociedade, sempre precisamos de veículos assim para discutir, né, para se aprimorar, e eu estou sempre feliz atendendo seus convites com muita honra, meu amigo. Obrigado. Inclusive, a gente vai ter um debate aqui. Eu estou pensando até chamar vocês para fazer o meio de campo, para o pessoal ficar com medo de não ter cadeirada, né? Vai ser com o Jones Manuel de um lado e do outro lado, Eduardo Moura. Imagina. Vai ser interessante. Né? Por falar em política, a gente chamou para fazer um balanço, claro, mas seria interessante ouvi-la a respeito. O Papai Noel chegou mais cedo para o pessoal do 8 de janeiro. O Globo de hoje está dizendo que o STF não deve impor obstáculos ao projeto que reduz as penas para os aliados de Bolsonaro, e, inclusive, dizem que também vai beneficiar Bolsonaro. O que é que a senhora acha desse... Eu acho que não é nem a questão política, mas é o vai e vem envolvendo as leis. Isso é bom? Isso não é bom para a democracia, né? Eu acredito que a segurança jurídica é um dos principais pilares da democracia e do Estado democrático de direito. A gente precisa saber como é que a gente está sendo julgado, quais as nossas penas, quais as leis incidem sobre nós. O acesso à justiça também traz isso, essa transparência e essa segurança jurídica. O PL da dosimetria, que visa aí reduzir os adicionais para as penas básicas do dia 8 de janeiro, ele foi aprovado, está sendo aprovado, e a gente vai saber em breve como o STF vai se posicionar. Mas eu tenho uma premissa, Jamildo, que a lei tem que ser igual para todo mundo. Então, essas novas modulações que podem ser feitas, a gente tem que entender também que elas devem trazer repercussões para outros tipos de crime em outros momentos históricos. Foi aí que pegou. Exato. Então, a gente tem que ter essa segurança jurídica, né, para entender que todos nós temos que ser julgados com o mesmo crivo e com base na mesma lei. Então, a segurança jurídica é um valor constitucional que tem que ser respeitado. Então, essa modulação, ela pode enfraquecer essa segurança jurídica do nosso país. E a gente tem que lembrar sempre que, ao lado da segurança jurídica, tem a ordem democrática, né? E nós temos que sempre estar vigilantes para garantir a democracia como valor máximo, né? A liberdade individual, o direito ao voto, a liberdade de escolha do cidadão. Então, isso também é um valor constitucional. Então, o nosso receio acaba sendo mais pelo lado da segurança jurídica e garantir que todos tenhamos o mesmo acesso. Desde que eu falo da política, então, a política, no meu entender, vai acabar se ajustando. Porque, veja, Lula vai fazer o papel dele, que é vetar. Quando chegar de volta no Congresso, eles vão aprovar, derrubam o veto, e o STF não precisa nem se posicionar. Você veja como, no final, as coisas acabam se ajustando. Mas, pessoalmente, eu acho que foi péssimo. Obviamente que você não gostaria de ver ninguém preso na cadeia, né, perdendo alguns anos de vida, mas... A razoabilidade é muito importante em todos os cenários. A razoabilidade é extremamente importante. O que a gente tem que sempre atentar é se isso vai alterar um pouco a segurança jurídica do nosso país, né, e como isso vai ser visto também pela sociedade. Modular efeitos de lei no curso de um julgamento, né, quais os limites para isso. Mas eu tenho certeza que... Eu espero, na verdade, que a razoabilidade e a segurança jurídica eles vençam nesse debate. Perfeito. Vamos falar sobre Tribunal de Justiça, a lista tríplice, que já, obviamente, foi repassada, né? Passada e repassada, e teve resultado. No começo de novembro, o advogado Carlos Gil Rodrigues
foi indicado como novo desembargador. Havia 2 mulheres na lista e uma expectativa de um resultado diferente. Como a senhora recebeu esse resultado? Tem esperança que voltem a ter mais mulheres na lista de 2026? Parece que o nome continua sendo ainda do OAB, né? Exato. Em 2026, nós teremos uma nova vaga do 5º Constitucional. E o papel da OAB é possibilitar que essa vaga, ela ao menos tenha candidatos e candidatas de forma representativa e igualitária. Então, na nossa gestão, em 2025, eu aprovei a cota mínima feminina para a lista sextupla. Teremos necessariamente 3 mulheres e aprovei também a cota racial. Teremos 2 pessoas pretas ou pardas. Então, essa foi uma inovação da nossa gestão, trazendo a cota de gênero e a cota racial, que até já existia na gestão passada. Então, a OAB vai entregar para o tribunal uma lista formada por pessoas negras e minimamente por 3 mulheres. Essa é a lista que vai sair da OAB de Pernambuco. Que não importa o resultado final, o que importa também é o trabalho que nós estamos fazendo e o nosso compromisso com a sociedade, em termos um ambiente sempre mais representativo. Temos 4 desembargadoras mulheres no universo de 50 desembargadores homens. Então, é lógico que temos aí um hiato a ser preenchido de representatividade nos tribunais de justiça, no Tribunal de Justiça do Estado. Tenho que ser justa, Carlos Gil é um querido amigo, um amigo de infância, né? Sei que ele fará um excelente trabalho à frente do Tribunal de Justiça, é um homem sério, ético, né? Tem os melhores valores aí, valor de justiça, o compromisso com a advocacia, né? De manter a sua base na advocacia ao longo da sua gestão como desembargador. Então, claro que desejo a ele todo o sucesso possível no campo profissional e no campo pessoal, inclusive por me considerar uma amiga, né? Mas a gente vai entregar novamente em 2026 uma lista formada por, no mínimo, 3 mulheres para o Tribunal de Justiça, que deverá escolher formar uma lista tríplice. E vai poder, não existem regras para o tribunal, vai poder escolher entre mulheres e homens. E caberá, tudo indica, mais uma vez, à governadora fazer essa indicação. A OAB de Pernambuco está fazendo o papel dela, Jamildo. A gente está criando cotas, está criando políticas afirmativas para possibilitar que tenhamos um universo mais representativo. Eu, como primeira presidente mulher da OAB de Pernambuco, sei como é relevante a gente ter universos formados por mulheres e por homens, né, por brancos e por pretos, né, por toda essa diferença que representa a nossa sociedade. A advocacia, a sociedade pernambucana, ela é plural. Nós temos que nos ver representados nesses ambientes. Isso é muito importante, né? A gente, para votar, a gente também quer se sentir parte de um processo eleitoral. Então, a gente também quer se sentir parte daquele universo. Então, é muito importante a gente fomentar a participação da mulher em tribunal, TJ, TRF, STJ, STF, TRE. O CNJ já trouxe aí diversas resoluções nesse sentido e a OAB vai seguir vigilante e atuante para isso ser uma realidade. Agora, fazemos o nosso papel. Uhum. Uma curiosidade, a governadora sempre, muitas vezes, ela tem reclamado de discriminação pelo fato de ser mulher. A senhora, como primeira mulher sentada na cadeira da OAB, no primeiro ano de gestão, enfrentou alguma coisa semelhante ou está tranquilo? Os advogados sabem respeitar as mulheres? Jamildo, eu tenho que reconhecer que eu tenho uma ligação muito forte com a advocacia do nosso Estado, com advogadas mulheres, advogados homens, e me sinto respeitada por todos. Graças a Deus, passei esse ano diversas vezes nas nossas 29 subseccionais. Eu fui eleita por homens e por mulheres, tive um voto até bem paritário, então eu me senti eleita efetivamente pela classe. Foi a maior votação de toda a história da OAB de Pernambuco, quase 50% dos votos com 3 chapas registradas. Então, eu me sinto muito conectada à advocacia pernambucana. Isso não quer dizer que a gente não tem um machismo estrutural no nosso Estado, no nosso país. Claro que temos. As pessoas, em alguns ambientes, costumam ver as mulheres de forma diferente, costumam fazer interrupções indesejadas, costumam ou esperar menos das mulheres. Infelizmente,
E quando eu assumi, Jamildo, eu assumi eu costumo dizer, com gás total. Eu vim para trabalhar. Eu vim para trabalhar e para me conectar com a advocacia. Então, em janeiro, a OAB de Pernambuco nunca foi tão movimentada. E eu disse para o pessoal, não é só janeiro, não. De janeiro a dezembro, o ritmo é esse. A gente vai moer esse Estado e vai, se comunicar com a advocacia de todo o Estado de Pernambuco. Então, o pessoal entendeu que, quando eu assumi, eu fiz questão de dialogar. Então, janeiro e fevereiro, eu passei por mais de 29 municípios, né? Só em 2 meses, que eu fiz questão de estar presente em todas as posses. Fiz questão de passar por todo o nosso Estado para mostrar que eu seria uma presidente ativa, altiva e presente. Porque eu acredito que o trabalho tem que vir acompanhado dessa proximidade. Uhum. As pessoas querem falar comigo. Quando eu vou para o interior, quando eu vou para Tuparetama, Itapetim, Brejinho, quando eu vou para Petrolândia, né, a advocacia quer falar comigo. Está com a agenda quase de majoritário, candidato. Mas o OAB de Pernambuco é estadual, a gente é estadual mesmo. Então, o pessoal quer falar comigo, quer que eu entregue a sala da advocacia, mas quer que eu entregue. Ele quer falar a dificuldade que ele está passando para receber um alvará para mim. Uhum. Né? Ele quer saber que eu estou conectada com o problema dele. Então, o trabalho, para mim, ele vem atrelado a um dever de proximidade e de conectividade com a advocacia. Então, eu sei que a gente vive em um universo muito machista, mas eu sou muito grata pelo que a advocacia pernambucana está me propiciando. Pelo respeito, pela proximidade, pelo acolhimento, né? E eu sei que eu estou fazendo o meu papel para isso acontecer também, né? Me comunicando com a base, circulando. Mas não existem dúvidas, não, Jamildo, que o universo ainda é muito machista. E por isso que eu estar na presidência é tão representativo. Né? Quebrar essas barreiras, a advocacia agora entender que a ordem nunca esteve tão presente e foi com uma mulher presidente que a proximidade chegou mais do que nunca. Eu estava numa festa de uma empresa de tecnologia e a moça do jurídico era bem novinha. Disse, rapaz, você parece que saiu agora do colegial, já é advogada. Disse, é sim. Eu disse, olha, como é que está a gestão da OAB? E ela fez os maiores elogios, porque vocês ajudaram ela a montar a empresa. Aquele primeiro momento, né? Normalmente a pessoa, se não passar por um grande escritório, não tem isso, né? Não tem. Aí ela estava elogiando, então repassa aí o elogio. Que bom, fico feliz. Bacana. Fico feliz. E muitas vezes... Porque tem muita mulher, perdão, então, mas pois não. Tem hoje mais mulher do que homem? Temos, né? Mais mulheres do que homem, mas é 51,7% mais mulheres do que homem. E aí é óbvio que isso traz uma maioria para a gente, mas a eleição ela é marcada muitas vezes por uma paridade de votos. Uhum. Né? Os homens e as mulheres acabam votando igual. Isso foi marcante na minha eleição, porque eu fui eleita por homens e por mulheres, pela advocacia de Pernambuco inteira. Né? Nós ganhamos em 27 subseccionais. Então, é óbvio que isso foi muito representativo para mim. E me deu, Jamildo, um sentimento de responsabilidade ainda maior. Eu não paro de trabalhar. As pessoas estavam me perguntando agora, eu estava na OAB, e vou voltar para a OAB. Hoje a gente tem nosso Natal Solidário, para ajudar a comunidade que está no nosso entorno, que isso, para mim, também faz parte do nosso sistema de ordem, essa empatia, essa solidariedade. E as pessoas me perguntaram como é que estava o recesso, se eu ia trabalhar na próxima semana. Rapaz, eu só não trabalho dia 24 à noite. E dia 25 até às 14 horas, depois está liberado. Né? Dia 26 eu estarei em Vitória para sancionar uma lei com o prefeito, uma lei que traz um benefício para a advocacia. Igual a do Recife? Igual a do Recife, já tem a agenda com o prefeito no dia 26. Então, a gente não tem recesso, a gente não vai parar. Então, assim, e eu não reclamo, eu gosto. Quem me vê, o pessoal pergunta, como é que tu está sempre bem-humorado? Eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito realmente que o OAB de Pernambuco pode fazer mais pela advocacia pernambucana. Com certeza. Deixa eu contar aqui rapidinho para a gente encerrar essa história de preconceito, para mostrar. Eu dirigi a Associação dos Veteranos de Basquete, AVB. E, então, essa associação era composta por homens e mulheres. E aí me deu na cabeça, depois que eu fiz o mandato, fui reconduzido para um segundo, disse, eu vou fazer a primeira mulher presidente.
Aí foi fácil, relativamente fácil, pelo seguinte: todas as mulheres votavam na Nela. candidata que eu apresentei. E eu disse: meu trabalho é só fracionar aqui os homens. Se eu conseguir a metade. Já e a eleita com e a gente- 75%. E a gente conseguiu. Aí Bianca foi a primeira mulher a assumir lá a associação. Infelizmente, acabou um ano depois desistindo, porque o machismo realmente é parado. Eu ouvi coisas do tipo: mulher para estar no fogão, você imagina. Isso é absurdo. Nos tempos de hoje. Eu não consigo nem entender que se fala isso ainda, né? Ontem eu estava numa festa e uma pessoa falou, brincando, falou para mim assim: eu não votei em você, não, mas eu estou encantado com o seu trabalho. Aí eu falei: amigo, a OAB é nossa. Só faltava dizer, apesar de ser mulher. Aí ele falou o seguinte, que eu achei engraçado. Ele falou: vocês realmente vão dominar o mundo, fazem tudo melhor do que a gente faz. Só tem uma coisa que os homens fazem melhor: cozinhar. Ele falou. Porque eu sou muito bom na cozinha, sei fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu vou querer provar. Então, achei de bom tom essa brincadeira que ele fez. Pois é. Né? E mostrou ali uma quebra de preconceito dele. Porque ele já tinha dito que não tinha votado em mim, mas estava confiando no nosso trabalho, estava gostando da gestão da OAB e agora estava do nosso lado, que não existe mais a lado A ou lado B. A gente só tem um lado agora, que eu não entendo o advogado trabalhar contra ele próprio. O lado da gente agora é a advocacia. Como a senhora disse lá no discurso, né, de posse, o cara precisa ser muito filho de uma égua, porque a gente começa nascendo de uma mulher, né? Mas vamos falar de coisas mais práticas. Mas eu não falei, não, que o caba tem que ser filho de uma égua, não. Não, sou eu. Fechamento de unidades prisionais. A gente falou de problema aí. Vocês se pronunciaram pedindo esclarecimento. O governo, com a intenção de reativar polos turísticos, Itamaracá, por exemplo, tomou essa iniciativa, né? Mas vocês estão vendo um risco de prejudicar o exercício da advocacia ou mesmo as pessoas que são clientes de advogados? O que aconteceu? Acabou tendo esse movimento, né, nos sistemas prisionais e a gente não foi comunicado antecipadamente. Não é uma obrigação legal nos comunicar. Mas é muito importante o OAB saber, porque às vezes os advogados ligam para a gente fazer o intermédio para descobrir onde está o preso, né, para onde ele está indo, a família fica preocupada. O advogado que é constituído pelo preso, que vai fazer a sua defesa, não sabe onde ele está. Então, o OAB de Pernambuco buscou informações até para trazer transparência para a advocacia. O advogado tem que ter completa consciência e informação do que está acontecendo com o seu representado. Isso é muito importante, se acessa a justiça. A gente quer saber onde estão, para onde estão indo, por quanto tempo, se é definitivo. Outra coisa, a gente estava construindo nesses sistemas prisionais parlatórios, né? Então, foi um investimento da OAB para que a gente tivesse aqueles parlatórios. A gente não sabe se vai reutilizar, para onde ele está indo. Vai ter o parlatório, só o equipamento físico, como computador, ar-condicionado, mas a gente não sabe nem se para onde ele foi ou está indo, se tem essa estrutura. Então, não existe, a lei não exige, mas é de bom alvitre que a OAB seja comunicada para trazer essa segurança e essa transparência à advocacia pernambucana. Então, a gente oficiou para ter acesso a essas informações e publicizar para a classe. Isso é muito importante. O acesso à justiça é para todo mundo. Para a senhora se sentir melhor e a própria categoria, eu vou lhe revelar. Eu estava no almocei essa semana com o presidente da Impetu e ele me contou, que eu perguntei como é que fica lá agora a questão do turismo, ele disse que tomou conhecimento no dia. Olha aí, todo mundo foi surpreendido. Não é? E até imagino que era para, de repente, não causar muito rebuliço. Torcidas organizadas, pulando de um problema para outro. Em outubro, vocês fizeram a reunião para debater as organizadas. A mim me parece, me perdoe se eu estiver sendo injusto, que é algo cíclico. Tem um caso de grande repercussão, aí as autoridades se reúnem para tentar, sei lá, tomar alguma providência. Estou equivocado? A gente entendeu. Me prove que eu estou errado. Não, você não está equivocado, né? E é um problema cíclico mesmo. Quando você não tem jogo e não tem confusão e violência, está todo mundo tranquilo, acha que o problema está solucionado. De repente vai ter um novo cenário de violência e as pessoas começam a tentar entender o que fazer. A gente criou um pacote de segurança lá pelo OAB de Pernambuco para tentar ajudar na repressão dessa violência, né?
temos uma comissão agora para isso. Quando esses membros de comissão estiverem nos estádios, a gente vai criar uma identificação para eles, a gente vai comunicar todas as forças que teremos representantes da ordem nesses ambientes, para eles poderem ser identificados e respeitados ali com as suas prerrogativas do exercício profissional. Né? E a gente também está tentando participar de fóruns de discussão, oficiamos para que a OAB tenha assento nos fóruns de discussão de repressão a esse tipo de crime, para que a gente seja parte efetiva da construção de uma sociedade e de uma solução para esse tipo de violência. Né? Então, a gente está com esse pacote, né, e buscando assento nos fóruns que estão discutindo essas medidas de prevenção. Fizemos umas 3 reuniões recentemente, inclusive com membros da torcida organizada que pediram assessoria da OAB, né, como órgão de classe, que tem também um papel social aí patente no Estado Democrático de Direito, na busca de uma segurança, e todos os jogos teremos representantes da nossa ordem, devidamente identificado para que tenham as suas prerrogativas garantidas. Perfeito. O que a gente assistiu aqui é estarrecedor, né? Ao Não longo é? dos anos é quase uma tradição. Nunca imaginei meu Pernambuco, aquela história da bacia, jogaram a bacia Vixe em cima Maria, aquilo foi horrível. Horrível. E aí depois um garoto no Náutico também ficou tetraplégico, né? E mais Inclusive, recentemente... teve um que foi atingido o por último uma foi- arma, né? Exato. O último empalado, voltou à Idade Média. Voltou. Por causa de algo, assim, não quero desrespeitar o gosto de ninguém, né? Mas que não era é para ser não é a lazer. vida, não é a vida de ninguém. Que era para ser um lazer, uma brincadeira, né? Qual o seu time? Tem time? Veja, eu poderia dizer que eu sou mais pro esporte, É. mas adoro o Náutico. Sou mais pro esporte. Sou mais pro esporte, mas adoro o Náutico e meu coração ainda tem uma pontinha tricolor. Tricolor. Na presidência tem que ser diplomata, né? Veja, a gente tem algo em comum. Na minha primeira infância lá, eu sempre, né, busquei assim, pacificação. Então, lá em casa, a minha avó, que era a maior influência, ela era do esporte. O meu avô era do Santa Cruz, mas os meus pais eram do Náutico. Então eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não posso torcer para time nenhum, que eu quero estar bem com todos eles. Eu quero paz, não só para mim. Eu nunca torci para time nenhum. E veja, Jamido, eu adoro esporte. Eu adoro a brincadeira do esporte. Eu adoro assistir campeonato. Faço jogo na minha casa, cachorro quente, né? E eu adoro isso. Então, assim, se eu estiver torcendo por um time e ele perder, e no outro dia tiver outro jogo com outro time, eu vou fazer a mesma brincadeira na minha casa para torcer para o time do amigo. Pois Porque é. o que eu gosto é do movimento Isso. Eu amo a Copa. É. Eu estou super ansiosa pela Copa. Amo Copa do Mundo. Né? Assim, acho Tá aí, fantástico. eu torço pela seleção brasileira. Aí eu torço. Eu torço muito pela seleção brasileira, mas se a gente perder, eu não vou parar de brincar a Copa. Eu vou escolher outro time, eu sou parte italiana, vou torcer para a Itália. Aí se a Itália perder, eu vou escolher outro país que nunca foi para a Copa e que pode ter uma representatividade ganhando. Vou torcer pela Nigéria, vou torcer pela... Entendeu? Eu vou brincar, porque isso é o sentimento do esporte, é agregar e possibilitar que a gente se divirta com aquilo. Então... eu amo esporte, faço esporte, sempre joguei, fiz handball, natação, vôlei, hoje faço tênis, faço academia, corro. Eu gosto do esporte, acho que ele integra a sociedade, mas não tem nada a ver violência com futebol, não tem nada a ver violência com esporte. Para encerrar esse assunto, eu diria que hoje eu tenho assim um pouco mais de proximidade com Santa Cruz, porque a mulher da minha vida, Maria Luísa, Olha aí, justo. Levou o coração. é do Santinha. Olha, Bem que eu disse, né, que o meu coração é um pouquinho tricolor. deixa eu lhe perguntar sobre as vitórias agora. Mas não, antes, me conte, como é que está aquela confusão dos falsos advogados, que da última vez que a gente se encontrou aqui, estava no auge, né? Veja, o crime do falso advogado é um dos principais problemas da sociedade hoje, né? E a OAB de Pernambuco vem lutando diuturnamente para combater. Nós fizemos cartilha, criamos um canal de identificação para você identificar se o advogado
é verdadeiro, né? Se é uma pessoa se passando por um advogado. Nós criamos um canal de denúncia, um acesso direto à Polícia Civil. A denúncia chega para a gente caminha para a polícia. Né? Criamos medidas com o Tribunal de Justiça, dupla verificação, acesso apenas com token e senha para obstacularizar a falsificação de dados e o vazamento de dados sensíveis. E agora, em novembro de 2025, nós entramos com 2 ações civis públicas, uma contra a Meta, né, e outra contra os bancos. Porque a gente acredita que existem falhas gritantes de segurança no WhatsApp que possibilitam que as pessoas utilizem números antigos com fotos e dados antigos de advogados para se comunicar com pessoas e possíveis clientes. Então, a gente pediu que a Meta crie medidas de segurança, impossibilite a reativação de números antigos e, liminarmente, crie campanhas de divulgação, formas de bloqueio imediato de números que não há, impossibilidade desses números serem reativados, e também aos bancos, para que haja aí um controle dessas transferências e desses recebimentos. Né? Haja uma verificação mais concisa, mais precisa, se há uma transferência que não é usual, que o dono daquele titular daquela conta seja divertido, né? Que não, então, assim, os bancos e a Meta, o WhatsApp, precisam corroborar com a OAB de Pernambuco na luta contra o golpe do falso advogado. A gente lutou e ingressou com essas 2 ações e estamos esperando ainda a decisão para identificar se haverá ou não uma medida de tutela, porque isso é do interesse público. Isso não é apenas sobre a advocacia. Né? Eu advogo em causa própria em alguns processos e eu mesma já me tentaram fazer ser vítima do golpe do falso advogado, mandando um documento para mim, uma sentença dizendo que eu tinha ganhado, pedindo para eu fazer um Pix. Eu bloqueio, entro em contato com a AB, faço a denúncia para o canal da ouvidoria, que vai levar meu caso diretamente para a Polícia Civil, né? Mas, obviamente, a Meta, o WhatsApp, precisa averiguar esses números que estão usando os meus dados, o meu nome, o meu e-mail, a minha foto, para se passar por mim. Né? E é óbvio que, com tanta evidência que poderia ser eu, muitos clientes podem cair. E isso não é exclusivo da advocacia, isso mexe com toda a sociedade. Por isso que o OAB de Pernambuco entrou com 2 ações civis públicas contra a Meta, contra os bancos, contra o golpe do falso advogado e também criou esse canal de denúncia junto à Polícia Civil e os procedimentos do Tribunal de Justiça para evitar o vazamento de dados sensíveis. E agora a gente precisa, Jamildo, que isso seja visto pela sociedade, pela imprensa, pelos jornais, como um problema social. A gente precisa que isso seja divulgado, né, pelos dirigentes, pelos políticos, para que a sociedade fique cada vez mais atenta e não caia nesse golpe. Em setembro, vocês comemoraram a aprovação lá do PL por unanimidade na Câmara do Recife da projeto sobre os honorários advocatícios em processos no Recife. Aí a senhora me traz aí outra cidade. Faça um balanço. Quais são as cidades que podem em breve adotar o mesmo procedimento? Qual a importância para a advocacia dessa iniciativa? Jamildo, eu coloquei na minha gestão, assim que tomei posse, 2 prioridades. E vou explicar por quê. A prioridade principal, defesa de prerrogativa. O advogado ele tem que ter orgulho de ser advogado. Ele tem que ter acesso ao processo, ele tem que despachar com o juiz, ele tem que ser respeitado. E ser respeitado é inerente ao exercício da nossa profissão, tem que ser livre e segura. Então, criamos uma diretoria de prerrogativas, já fizemos mais de 300 atendimentos, entramos com processo administrativo disciplinar contra autoridades violadoras de prerrogativa. Nesse ano, já fizemos mais 3 desagravos. E eu estou em todos os atos de defesa de prerrogativa dos advogados. Então, essa é uma bandeira da nossa gestão. E o outro coração da gestão que eu elenquei é o honorário. Porque eu sou advogada, eu pago minhas contas com o honorário que eu recebo. Então, não tem nada mais justo de que você trabalhar e receber o honorário pactuado e o honorário percentualmente estabelecido na legislação pelos serviços prestados. É nossa verba alimentar. É muito importante. Então, eu criei uma Procuradoria de Defesa de Honorários. A gente está entrando, a OAB de Pernambuco, nós estamos entrando nos processos para defender os honorários dos advogados que reclamam quando há
qualquer tipo de violação. Já beneficiamos em um ano mais de 10 mil advogados e advogadas pernambucanas com a nossa procuradoria. Nós tivemos decisões históricas, como o destaque de honorários nas recuperações judiciais. Primeira decisão do Brasil foi no processo que o AB de Pernambuco atuou como amicus curiae. Tivemos a primeira decisão do tribunal possibilitando que não houvesse a antecipação de custas nos processos de execução e cobrança de honorários, uma conquista da OAB de Pernambuco em prol da advocacia. Né? E, assim, beneficiamos mais de 10 mil advogados só esse ano. E no link guarda-chuva honorários, nós aqui em Pernambuco, nós entendemos que o destaque de honorários em processos administrativos era um avanço necessário. O Código de Processo Civil já estabelece que todo advogado pode fazer o destaque no processo judicial, mas não há nenhuma lei no Brasil que garanta esse destaque de honorários administrativos nos processos administrativos municipais, estaduais ou federais. Então, o que é que nós fizemos no início da gestão? Nós oficiamos todas as prefeituras, grande parte, para não falar todas, mais de 40 prefeituras, nós oficiamos o Estado de Pernambuco e pedimos e apresentamos o PL, um projeto de lei, e pedimos para que os dirigentes eles apresentassem aquela lei para que a gente tivesse aqui em Pernambuco um movimento de garantia de honorários administrativos, uma coisa completamente inovadora em todo o nosso país. O primeiro município a atender o nosso pleito foi Recife. Recife é o primeiro município no Brasil a trazer o destaque de honorários nos processos administrativos. E aí depois tivemos Caruaru, Olinda, Jaboatão, Moreno, Paulista, Isso tudinho já? Serra. Eu tive onde agora? Limoeiro, Palmares. Então, já temos uns 10... Vitória, que teremos na próxima semana. Já temos uns 10 municípios que aprovaram essa lei e o prefeito sancionou. E sanciona, geralmente me convida para fazer a sanção, que eu acho um ato muito simbólico. Nós apresentamos o PL, nós pedimos, então ele sanciona com a nossa participação, que é um ganho enorme para a advocacia, vai desafogar o judiciário, vai reduzir a zero a inadimplência nos processos administrativos. É um processo ganha-ganha que não onera ninguém. E nós estamos em contato com o governo do Estado, eu espero que nós consigamos aprovar essa lei em breve. Né? Como é que está com o governo? E vai sair, se Deus quiser. E o objetivo da gente é que saia ainda em 2025 para ser o presente de Natal aí da advocacia Pernambuco. Estou trabalhando para isso. Caramba, ainda. Ainda dá tempo. Tem uns 5 dias aí de trabalho, né? Um belo gol no final, né? Merecemos, né, Jamil? A advocacia merece. A anuidade, você falou de receita, aí também tem a contraparte, né? Se o cara recebe em dia, pode pagar anuidade em dia. Vocês fizeram um movimento enorme, porque fez parte da campanha. Claro. Inclusive, logo no começo, você praticamente não tinha né? Sentado na cadeira, já foi demandada com a cobrança, e depois foi parar no plano nacional, porque houve questionamento, né? Então, me conte como é que está isso. E, recentemente, tem até a possibilidade de pagar com a ajuda do Bradesco, né? Um programa... Ponte Livelo. O Livelo. Jamildo, eu assumi a responsabilidade, né, de gerir a OAB de Pernambuco de forma austera, trazendo muita transparência. A gente vai ter, próximo em 2026, o projeto Transparência 100% para a advocacia pernambucana. Então, essa é a minha forma de fazer gestão, com muita responsabilidade, de forma austera e com muita transparência para toda a advocacia. Nós temos a menor anuidade do país e essa anuidade ela não foi reajustada em mais de 7 anos. Isso é incrível. Quando assumi, a gente tentou zerar a anuidade para a jovem advocacia, né? Tivemos ali um impedimento pelo Conselho Federal e colocamos a anuidade da jovem advocacia a R$200, menor de toda a história do Brasil. Coisa assim, histórica. Né? O Conselho Federal ele trouxe um projeto de nacionalização do valor da anuidade. Isso foi anunciado pelo presidente e foi amplamente noticiado pela mídia. O valor proposto pela anuidade nacional, eu acredito que chegaria a R$1.050, mas nós aqui em Pernambuco, seguindo a nossa responsabilidade financeira, com muita transparência, com muito diálogo com o Conselho Federal, com o nosso Conselho Estadual, com o Colégio de Presidentes
das subseccionais, com os nossos 29, nós entendemos que a OAB de Pernambuco não precisa ainda chegar ao patamar estabelecido pelo Conselho Federal da anuidade nacionalizada de 1.050. Nós estamos indo para o patamar mínimo de reajuste para conseguir manter os benefícios com o Conselho Federal e nós vamos reajustar o mínimo previsto na resolução, possibilitando e garantindo que a advocacia pernambucana continue com a menor anuidade do Brasil. E o jovem advogado e advogada, além dos descontos progressivos que já tinham, também terão uma anuidade reduzida, pagando até março do próximo ano, da mesma forma que foi esse ano, com um mínimo de reajuste. Ou seja, o OAB de Pernambuco estará abaixo da anuidade nacionalizada proposta pelo Conselho Federal, atendendo a norma nos mínimos percentuais, trazendo ainda mais benefícios para a advocacia pernambucana. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para a questão das prerrogativas que a gente falou e eu não fui mais incisivo. Qual é a violação de prerrogativas mais frequente hoje em Pernambuco? O que falta para que delegados, juízes e servidores entendam que a prerrogativa não é um privilégio, mas uma garantia da cidadania? Eu acredito que os principais casos de violação prerrogativa que nós estamos tendo hoje em dia é no âmbito criminal. Advogados que querem ter um atendimento, querem conversar com o detento em determinado local, assim que, né? Então, nas delegacias, nós estamos tendo o maior nível de violação de prerrogativas, o que chama a atenção para a OAB de Pernambuco, porque é um direito extremamente sensível. O direito criminal, ele é um direito muito sensível, a gente lida ali com a liberdade, a honra, a dignidade daquela pessoa e todos possuem um direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, quando um advogado criminalista está sendo impedido de tratar com um determinado constituinte, toda a onda... violado, né? Todo o direito daquela pessoa ele vai estar sendo violado porque o advogado está sendo impedido de realizar o seu trabalho de forma digna, justa, né, e trazendo mais segurança para todos e para todas. O que falta, eu acredito que o que falta, Jamildo, é a consciência de que não é um favor. As nossas prerrogativas não são favores, são direitos estabelecidos em lei e o descumprimento pode acarretar, inclusive, em crime de abuso de autoridade. Violar a prerrogativa é crime. Né? Conseguimos esse avanço com o presidente Beto Simonetti em âmbito federal. Então, as pessoas podem ser processadas, podem ser punidas com processos criminais, processos administrativos. Os violadores de prerrogativas, quando saírem das suas funções, não poderão exercer mais a advocacia. Então, não são favores, são direitos inerentes ao exercício da nossa profissão e a sua violação trará consequências graves. Não só o desagravo, mas a punição administrativa, possivelmente criminal, ainda a possibilidade de indenização, né, se houver o cometimento, se houver a caracterização de um cometimento de crime, a reparação pelo dano civil ao advogado e o entendimento de que aquilo macula a democracia como um todo. Né? Não haverá a possibilidade de exercício regular de um direito. Algum cidadão e cidadã estará sendo prejudicada porque o seu direito à justiça e à defesa estará sendo impossibilitado. Outro problema para exercer a profissão são os gargalos, né? De repente, falta de juiz, não tem lá comarca como funcionar direito. Vocês enfrentam filas, lentidão, falta de juízes. Que balanço a senhora pode fazer da atuação aí nesse ponto? O que a OAB está fazendo e como é que vai a relação com o tribunal? Tá boa, tá ruim, para encaminhar melhor a atividade do advogado? Nossa relação com os tribunais aqui em Pernambuco, TRE, TJ, TRF, TRT, né? Inclusive os administrativos, TCE, ela é muito respeitosa. Né? Nós temos um diálogo constante, não tem como ser de outra forma. Né? Nós temos um diálogo constante, né? São várias reuniões, vários problemas que nós buscamos resolver de forma colaborativa. Isso é muito importante. Recentemente, também fui perguntada sobre isso e minha resposta foi que um dos principais gargalos para a advocacia é a morosidade no judiciário.
Nós enfrentamos esse problema em Pernambuco, no Brasil, e eu acredito que até em outros países. Esse é um problema visto como universal, a morosidade nos tribunais. Aqui em Pernambuco, nós tivemos necessidade de dialogar. Tem que molhar o bico. Tem que molhar o bico, né? Nós tivemos necessidade de dialogar com todos os tribunais, identificando oportunidades de melhoria. Com o TRT, tenho que fazer justiça. Né? Existia uma norma que buscava impedir o direito do advogado fazer sustentação oral e destacar o processo em uma sessão virtual. Atuamos junto com a nossa Comissão de Direito do Trabalho, aí eu cito o presidente Ricardo Vajal, atuamos para garantir o direito de sustentação oral e conseguimos reverter o entendimento no próprio TST e ressalto a importância da atuação do presidente Rui e do vice-presidente Eduardo Pugliese nessa construção em prol das nossas prerrogativas. Né? Estamos agora dialogando com o TRF5. O problema em algumas varas federais, principalmente do interior, conseguimos organizar um mutirão de julgamento de processos, um mutirão de pagamento, inscrição de RPVs, de alvarás, né? Solicitamos e conseguimos isso. Estamos também tratando sobre uma mudança do sistema no TRF. No TJ, foram várias reuniões, ofícios e oportunidades de melhoria que, junto com o presidente Ricardo Paz Barreto, nós tentamos solucionar. É importante lembrar que, em janeiro, assim que tomei posse, precisei ir ao CNJ para garantir o direito da advocacia a fazer a sustentação oral em todos os tribunais. Isso foi um marco. Foi vitoriosa. E fomos vitoriosos. Foi um marco a gente já entrar na OAB lutando pela defesa de prerrogativa, indo ao CNJ. Então, mais um desafio para o início da nossa gestão. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas acabamos de ter, a nível estadual, um concurso para juiz, né? Para juízes que devem ser alocados principalmente no sertão pernambucano. Dialogamos recentemente com o presidente do tribunal e ele sinalizou nesse sentido que já está em fase de conclusão de nomeação dos juízes para que a gente consiga colocar mais juízes no interior do nosso estado para atender ali presencialmente os advogados e as advogadas. Né? Por exemplo, como em Pojuca, né? Já temos a necessidade de termos um juiz na vara de Pojuca, no Fórum de Pojuca há muito tempo. Né? Já conversamos sobre isso, oficiamos e estamos na expectativa dessa nomeação em breve. Mas são vários gargalos, estamos aí cientes de vários. Recentemente tivemos também uma vitória junto ao TSE, queriam extinguir a zona eleitoral de Pedra, do município aqui de Pedra, e nós, na OAB de Pernambuco, ingressamos com a reclamação no TSE, no Supremo Tribunal Eleitoral, para possibilitar que a zona de Pedra fosse mantida. Então, são vitórias, às vezes, que a classe nem sabe que a gente está travando. Não sabe que já fomos esse ano ao CNJ para garantir o direito à defesa das prerrogativas, não sabe que fomos com a reclamação ao Supremo Tribunal Eleitoral para garantir a manutenção da zona eleitoral de Pedras, que eu, particularmente, já fiz, Jamildo, mais de 4 sustentações orais no Tribunal de Contas do Estado em prol da manutenção dos honorários em contratos administrativos, né? Lutando pelo reconhecimento da validade. Ganhar jurisprudência, né? Ganhar jurisprudência como amigos curi. Já fiz várias sustentações, já atuei em vários processos no Tribunal de Justiça em prol dos nossos honorários, em prol das nossas prerrogativas. E é importante eu dizer isso, Jamildo, porque muitas vezes, claro, eu não dou conta de fazer tudo só, nós temos uma equipe por trás disso. Temos diretores, temos conselheiros, presidentes de comissão. Né? No Tribunal do Trabalho, por exemplo, a luta para reverter, para manter o tempo da nossa sustentação oral e para manter o direito de fazer sustentação oral foi uma luta que eu travei junto com o Ricardo Vajal, que é o presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Mas eu faço questão, Jamildo, de sempre que é possível estar presente. Então, nessas sustentações no TCE, quem fiz fui eu. A presidente da OAB fez a sustentação para garantir o direito dos honorários dos advogados. Quando fiz a reclamação ao TSE, eu sustentei e eu despachei com o ministro para garantir a zona eleitoral de Pedras. Quando fomos ao CNJ, fui eu que despachei, a presidente que estava lá. Né? Lógico que quando eu não puder, tem um time enorme que trabalha conosco, mas quando for possível, eu estarei presente. Em março e abril, tivemos um problema junto com um grande número de advogados aqui em Pernambuco, porque não conseguiam destacar os seus honorários
nos processos de recuperação judicial. A OAB entrou como amigo escuro com a nossa Procuradoria de Honorários, e queria destacar aqui o nosso procurador Danilo Weber, que está se destacando muito, me ajudando muito nesse tema. Queria agradecê-lo e ressaltar a sua atuação, né? Então, eu e Danilo, nós ingressamos como amigo escuro pela OAB de Pernambuco, e quem foi despachar com um grupo de advogados e o desembargador fui eu. Os advogados, quando eu cheguei no tribunal, disseram, mas a senhora que vai? Sou eu que represento a classe. Eu quero estar ao lado de todas as batalhas de defesa de prerrogativa e de defesa de honorário, combate à morosidade. Sou eu que tenho que estar à frente. E, quando não for possível, nosso time, que lá, lógico, ninguém constrói nada só. A nossa gestão, acredito que teve um ano 2025 muito construtivo, e eu sou muito grata a toda a nossa diretoria, a minha amiga, nossa vice-presidente Shank Poo, que é uma mulher de liderança, uma mulher representativa, está comigo em todos os momentos. Toda a nossa diretoria, nossos conselheiros, presidentes de comissão, Tribunal de Ética e Disciplina, Corregedoria, Editora OAB, a nossa ESA, a nossa Caixa, né? Porque a gente tem que lembrar, quando a gente fala sobre esses temas, que, para mim, isso é o coração. Aí, quando eu defendo prerrogativa, honorário, combate à morosidade, a gente tem um projeto muito legal, Jamildo, para lançar em 2026. Esse ano eu lancei a Central de Celeridade Processual para tentar combater a morosidade do judiciário. E no próximo ano nós teremos um aplicativo lançado de movimentação processual, junto com minha amiga Emanuele Chinosaki, meu amigo Diego Lavô, que estão tocando esse projeto com a gente. Nós vamos começar o ano com a novidade de um aplicativo para combate à morosidade do judiciário, que se chama Movimentação. Então, aí, quando eu presto contas de tudo isso que eu estou fazendo, eu tenho que lembrar que nós construímos nessa gestão, nós entregamos 10 salas de advocacia, do Cais ao Sertão. Estive em locais que a advocacia nunca viu um presidente antes, como Brejinho, Tuparetama, Itapetim, né? Estive lá, eu própria, lançando essas salas de advocacia, junto com os presidentes locais. Lançamos mais de 5 coworkings, só em 2025, 3 parlatórios e um ponto de atendimento da Receita Federal, que foi no nosso segundo maior coworking, que fica em Caruaru. Nós temos o maior coworking do Brasil, que fica aqui em Recife, na Domingos Ferreira. Toda a advocacia pode utilizar de forma gratuita. E o nosso segundo maior coworking fica em Caruaru. E eu quis fazer um ato simbólico, Jamildo. Em agosto foi o mês de advocacia, eu comecei as entregas pelo Sertão. Encerrei as entregas, entregando o nosso coworking em parceria com a Maurício Nassau, que fica ali na Zona Norte. Encerrei agosto com a entrega aqui na região metropolitana, mas comecei entregando pelo Sertão. Entregamos a sala da advocacia de Pojuca, temos um coworking lindo em Jaboatão dos Guararapes também. Toda a classe se vê representada. E fora os trabalhos que fizemos pela OAB de Pernambuco para o bem-estar da advocacia. Fizemos a maior campanha de vacinação de toda a história. Vacinamos toda a família do advogado gratuitamente. Botou o povo para fazer... Botamos o povo para malhar. Botamos o povo para malhar, para cuidar da saúde. E muito significativa, porque nós lançamos o OAB PES, uma parceria da OAB de Pernambuco com o Total PES, que garante a todos os advogados e advogadas uma rede de mais de 30 mil academias em todo o nosso país. O advogado ele pode ir malhar em Petrolândia, que eu já vi que tem academia lá, e se ele viajar para Brasília, ele malha em Brasília, que tem academia cadastrada lá também. Passou por Recife, malha em Recife. Então, não tem desculpa mais para não cuidar da saúde. Para estar no shape. Para estar no shape. Então, foi o OAB PES, que era uma promessa de campanha. Lançamos no primeiro ano, pela OAB de Pernambuco, a maior campanha de vacinação pela nossa Caixa de Assistência. Lançamos, fazia parte também do meu planejamento desse ano, lançar uma inteligência artificial gratuita. Era aí que eu lhe perguntar agora. Pronto, então pergunte. A gente falava da questão do atendimento na justiça, né? No plano federal, vai ser aberto agora uma corte especial, se eu não me engano, no TRF, né? Isso é bom, não é? É ótimo, vai trazer mais 2 vagas aí para... 3 vagas para desembargadores. E aí, a tecnologia, qual o impacto real da inteligência artificial na advocacia? Com certeza, esse aplicativo deve fazer uso de IA, né? E a OAB está formando profissionais preparados para esse novo ambiente. No caso, não é preparando, porque vocês não são faculdade, mas ajudando complementando a educação. E aí, você acha que a IA ameaça posto de trabalho ou é uma ferramenta que democratiza o direito? Fazer só um parênteses aqui, eu conversei com o presidente do TCE
E aí ele dizia que a IA dele lá é tão poderosa que até faz esboço de voto. Você vê como está evoluindo a IA aqui no nosso estado. Não existe mais o exercício da advocacia sem a inteligência artificial. Ela está em tudo. Está nos tribunais, está nos escritórios. Então, o advogado e a advogada tem que fazer uso da inteligência artificial com muita segurança para evitar a alucinação. A alucinação é quando a inteligência artificial, principalmente as generativas, elas criam dados, criam jurisprudência, né? Isso é extremamente perigoso para a gente não cair em falácias, defender coisas que não existam. Por isso, o AB de Pernambuco buscou que todo advogado e advogada tivesse acesso à inteligência artificial 100% jurídica, que o risco da alucinação ela é menor. Bem treinada, né? Bem treinada. Risco de alucinação menor, maior nível de segurança jurídica. E a gente quis que essa inteligência artificial, Jamildo, ela fosse 100% gratuita, que isso também fazia parte do nosso planejamento estratégico 2025. Então, nós hoje temos a possibilidade de todo advogado e advogada pernambucana ter acesso à inteligência artificial 100% jurídica e 100% gratuita, que é a Forlex. Você baixa lá está no nosso site, está no nosso Instagram. O advogado ele vai no site da Forlex, cadastra seus dados, ao final coloca a senha, né? OABPE Free. E com base nisso, ele não vai pagar nada para ter acesso a uma inteligência artificial 100% jurídica e 100% gratuita. E aí a gente quer reduzir o desnível entre escritórios pequenos e escritórios de grande porte, para possibilitar que todos tenham acesso a uma ferramenta de qualidade e acessível. A mensalidade dessa inteligência artificial, Jamildo, é uma média de R$200 por mês. Uhum. Então, o advogado está economizando mais de R$1.000 por ano por ter acesso a uma inteligência artificial que é 100% gratuita. Nós também damos para todos os jovens advogados e advogadas 1 ano de acesso ao Jus Brasil, completamente gratuito. Todo jovem advogado que jurar na OAB vai ter 1 ano de acesso ao Jus Brasil 100% gratuito. E também fechamos um convênio com a empresa Expedite, que é uma empresa pernambucana, né? Eu tenho o nosso sangue pernambucano, que também possibilita gestão de escritório, documento e inteligência artificial para todo aquele jovem advogado que tem até 5 processos, vai poder utilizar a Expedite de forma 100% gratuita. Então, veja quanta coisa acessível. A Forlex, inteligência artificial 100% gratuita para toda a advocacia pernambucana. A Expedite, que dá acesso à gestão de processos, gestão de documentos para toda a advocacia pernambucana de forma gratuita, com até 5 processos por mês. 1 ano de acesso a Jus Brasil, né? 100% gratuito para os jovens advogados e advogadas. E também fechamos o plano bianual com a Jus Brasil, com desconto de 40% a 50% para toda a advocacia pernambucana. Então, a estrutura é sala de advocacia, coworking, é inteligência artificial, acesso a processos e é a defesa intransigente de prerrogativa, honorário e o combate à morosidade. Essa vai ser a nossa forma de trabalhar. Uhum. Olha, deixa eu lhe perguntar sobre segurança pública e se a OAB deve ter um papel mais ativo nesse debate, porque as pesquisas recentes disseram, em especial depois daquela matança lá no Rio de Janeiro, né, que é a principal preocupação do brasileiro. Como é que a senhora pode encaminhar esse assunto, se aqui tem alguma possibilidade de atuar mais ativamente? Porque a OAB, no passado, sempre fez uma defesa muito grande da questão dos direitos humanos, né? Embora para alguns setores incompreendida. Nós temos algumas comissões que tratam sobre isso de uma forma muito precisa e com muita sensibilidade. Temos a Comissão da Advocacia Social, temos a Comissão da Segurança Pública, temos a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Nós já atuamos junto à Prefeitura e ao Estado de Pernambuco com a ocupação de alguns espaços. Todos os fóruns que a OAB for convidada, nós estaremos encaminhando um representante para trabalhar junto com esses poderes a solução para a segurança pública no nosso Estado, que é um problema gritante, né? Todos nós, querendo ou não, em determinado local, em determinado horário, nós temos medo,
né, Jamildo? A gente tem medo de andar pelo município, a gente tem medo de andar pelo nosso estado, e isso traz um desconforto enorme, né? Por isso a gente quer trabalhar junto com todos os poderes para tentar estabelecer medidas de segurança mais efetivas para o nosso estado. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar novamente, para a gente falando de segurança, eu lembrei de feminicídio. Pernambuco se destaca muito no feminicídio, né? Infelizmente. E quais barreiras invisíveis ainda impedem a ascensão de mais mulheres na advocacia? Pernambuco tem crescido a presença feminina no direito. Como combater assédios, desigualdade de honorários, que foi algo que também foi muito debatido na campanha, né? E a pressão dupla carreira-família. É uma luta, Jamildo, constante e diária, garantir que não haja nenhum tipo de discriminação de gênero, principalmente no dia a dia das mulheres advogadas. Nós fechamos alguns convênios para tentar reduzir e combater o feminicídio e a violência de gênero. Fechamos um convênio com a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco para garantir atendimento de forma colaborativa às mulheres vítimas de violência doméstica. Criamos o projeto no OAB Escuta Ativa, né, para estar ao lado de todas as mulheres, trabalhando autoestima, independência financeira, que isso é muito importante. Isso é o mais importante. Muito importante. A mulher precisa ter autoestima e ter independência financeira para sair daquele ambiente violador. Temos a rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, né, em todo o estado de Pernambuco, com assessoria jurídica e psicológica, até hospedagem garantida pela OAB de Pernambuco. Temos a luta por uma maior representatividade. Aprovamos agora recentemente a regra do 5º Constitucional, que a lista sextupla deve ter ao menos 3 mulheres. A gente acredita que isso também faz parte do pacote de empoderamento das mulheres e de representatividade. Criamos o selo do Escritório Amigo da Mulher para garantir que escritórios em Pernambuco possibilitem que a mulher não seja apenas maioria, mas que seja maioria em cargos de liderança. A gente quer diretoras de grande escritório, quer sócias de grande escritório, mulheres ocupando esses espaços, né? E temos uma ouvidoria da mulher para tentar estimular a participação feminina em todos os espaços de poder. Isso é uma bandeira muito afirmativa da nossa gestão, não tem como ser diferente. Eu acredito que, por ser a primeira mulher presidente, isso tem que ser uma pauta constante na nossa rotina, né? Como ajudarmos mulheres, como lutarmos pelo espaço das mulheres. Então, a gente vai lutar para ter mais projeto e estar mais próxima das mulheres advogadas em 2026, trazendo ainda mais novidade. A gente está se aproximando ali dos finalmente, e eu quero lhe perguntar justamente sobre 26. O otimismo ganha força entre os brasileiros na virada do ano. Segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva, 83% da população acredita que 2026 será um ano melhor do que 25, o equivalente a 135 milhões de pessoas. Em 2024, 79% dos brasileiros avaliavam que 2025 seria melhor. O que a advocacia pode esperar de bom para 2026? Jamildo, para mim, 2025 deu certo. Foi um ano de superação. Ganhou o ano. Ganhamos o ano. Saio muito honrada de 2025, com um sentimento de dever cumprido. Acho que dialoguei com a advocacia, circulei todos os espaços que disse que eu estaria, me fiz presente em todos os municípios, todas as subseccionais, né, em Garanhuns, em Serra, Arco Verde, Oricuri, Araripina, Petrolândia, Petrolina. Estou até com um broche, viu? Isso. De Petrolina, porque sou cidadã de Petrolina, de Caruaru, de Paulista, de Palmares, sou cidadã de vários municípios, né, pela proximidade que estou criando com a advocacia da região. Então, para mim, 2025 deu certo, foi um ano de adaptação, foi um ano de superação, vencemos barreiras, conseguimos fazer várias entregas, mesmo diante das dificuldades, né? Então, eu saio feliz e agradecida pela confiança da classe de advogados e advogadas pernambucanas. Eu queria agradecer a todos por estarem ao nosso lado. O OAB somos nós, né? O OAB são 45 pessoas, advogados e advogadas. A gente tem que estar junto na luta pela defesa das prerrogativas. A gente tem que dar a mão uns aos outros para impossibilitar, por exemplo, o fechamento da zona eleitoral de Pedra. Se a advocacia de lá não tivesse me ligado, eu não sabia como atuar. Então, tivemos grandes desafios vencidos, defesas, idas ao CNJ, desagravos, lutas pelos honorários. E eu estou muito certa que 2026 vai ser um ano muito melhor.
Como eu gosto de trabalhar, Jamildo, e eu acho que isso é público e notório, ninguém tem mais nenhuma dúvida disso, eu gosto muito de trabalhar, eu já tenho novidade pronta para janeiro. Então, em janeiro, a advocacia já vai ter presente. Conte com a gente para divulgar. Agora, tem um negócio engraçado desse do Instituto Locomotiva, curioso, engraçado não é a palavra, é que quando eles perguntam ao pessoal da direita, aí diz que vai ser muito ruim, deve ser porque Lula está no poder. E quando pergunta para o pessoal da esquerda, aí diz que vai ser bom. Mas, na média, a população está mais otimista. Isso é que é Um otimista esperançoso, né? Isso. Ah lá o nosso poeta pernambucano, Ariano Suassuna. Agora, me ilustre, é possível ter reeleição na OAB? A senhora termina em 27, pode buscar outro mandato? É possível, não existe nenhuma vedação. Não vamos antecipar, não, né? Não vamos antecipar nada, está tudo tão bom, né? Mas não existe nenhum impedimento para a reeleição, né? Eu acredito que a gente tem que focar no agora. Eu tenho muito trabalho ainda para entregar para a advocacia. Vamos deixar 2026 com 26 e 27 com 27. Para encerrar, já agradecendo a sua visita, para nós é uma honra recebê-la. Qual é a marca que Ingrid quer deixar ao final de sua gestão no comando da ordem, se bem que está no primeiro ano? Jamildo, eu quero marcar uma OAB austera e transparente. Quero que todo advogado e advogada saiba o que está acontecendo com a sua classe e possa se sentir parte da gestão da OAB. E eu quero sair da OAB de Pernambuco deixando a marca de trabalho. Eu quero que as pessoas digam, ninguém trabalhou tanto pela advocacia pernambucana como o Ingrid trabalhou. Essa tem que ser a minha marca, trabalho e entrega. E eu quero fazer entrega de concreto, vamos construir a sede de Arco Verde, está no nosso planejamento, é um compromisso, vamos construir a sede de Arco Verde, mas eu quero também deixar uma marca de valorização e capacitação da advocacia. Então, é muita coisa por fazer ainda. E eu queria te agradecer, Jamildo. Agradecer pela oportunidade que você dá à advocacia pernambucana, que você deu à AB Editora, que você vem nos possibilitando sempre dialogar aqui, prestar contas para a advocacia de uma forma transparente, séria. Queria te agradecer pela parceria e dizer que 2026 eu quero começar o ano como comecei em 2025, vindo aqui para dizer os nossos principais projetos. E desejar a todos um Natal iluminado, ao lado dos que a gente mais ama, que Natal seja uma época de florescer a nossa empatia, que possamos aumentar o nível de boas ações, fazer mais doações, ajudar mais o próximo. E, com muita fé em Deus, 2026 vai ser um ano de trabalho e entrega ainda mais forte e união pela advocacia pernambucana. Obrigada, meu amigo. Boa sorte, vai dar tudo certo. Com trabalhos técnicos de Jairo Lima, aqui nosso videomaker, a gente encerra mais um. Obrigada, Jairo. Beijo grande. Até a próxima.